Olá, alunos, tudo bem? Hoje nós vamos falar então sobre a introdução de uma maneira mais calma. Nós havíamos falado sobre 3 períodos na introdução: apresentação do tema, tese e antecipação argumentativa, certo? Porém, eu disse que depois nós falaríamos com mais calma sobre o início da redação, e eu disse também que a antecipação argumentativa é uma maneira de se fazer a introdução, é uma maneira mais fácil, porém não é a única e não é obrigatória. Então, vamos. O que deve ter na sua introdução? A sua introdução deve apresentar o tema e deve sugerir a sua tese. Isso sim é obrigatório. Então, vamos lá. Os últimos governantes brasileiros, independentemente de legendas ou partidos, têm se esforçado para manter a credibilidade junto ao eleitorado. No campo social, não são poucas as experiências que temos hoje com as chamadas ações afirmativas, cujo representante maior é o Bolsa Família. Sobre tais medidas, é válido salientar que, embora sejam excelentes na teoria, na prática precisam ser aperfeiçoadas a fim de que possamos garantir as reformas das quais o Brasil precisa em longo prazo. Então, o que a gente percebe aqui? Que nós temos a nossa tese e que uma outra maneira de se fazer também a introdução é: você pode apresentar o seu assunto e dar a sua tese, e na sua tese você ter tese mais antecipação argumentativa. Então, olha só, o que o indivíduo diz? Que embora essas ações sejam excelentes na teoria, na prática elas precisam de ajuste para que, dessa maneira, se possa garantir as reformas das quais o Brasil precisa em longo prazo. Então, aqui o aluno apresentou 3 linhas argumentativas. Ele disse que as ações são excelentes na teoria, que elas precisam de aperfeiçoamento na prática e que essas garantias são não só para curto, mas também para longo prazo. Então, esse aluno pode falar sobre cada ideia, ele pode falar sobre o fato de que elas são excelentes na teoria em um parágrafo, de que elas precisam de aperfeiçoamento em outro parágrafo, e que essas garantias não são só para curto, mas também para longo prazo em outro parágrafo. Então, uma outra maneira de se fazer a sua introdução é a apresentação do tema e depois a sua tese, junto com a antecipação argumentativa. Agora vamos lá. Introdução por citação dos argumentos, o que eu falei em sala, / declaração inicial. Esse material, gente, ele está na apostila, tá? Eu apenas copiei para cá e vou comentar com vocês. Na apostila tem essa introdução e o nome dela, né, a maneira como ela foi feita, foi através da citação de argumentos. Mas eu coloquei / declaração inicial porque temos as duas coisas. Então, vamos lá. Tema: Estatuto do Desarmamento. Atualmente, os brasileiros parecem ter que se conformar com uma triste realidade no momento em que ligam a TV ou leem os jornais. Vamos perceber uma coisa. A redação começou com atualmente. Se a gente tivesse feito da seguinte maneira: os brasileiros, o aluno, né? Os brasileiros parecem ter atualmente que se conformar. Atualmente não é o problema, mas é clichê começar uma redação com atualmente, tá bom? Então vamos lá. Os brasileiros parecem ter que se conformar com uma triste realidade no momento em que ligam a TV ou leem os jornais. Que realidade é essa? O grande número de crimes cometidos com a manipulação de armas de fogo. No intuito de dificultar essa prática, o governo criou um projeto de lei que prevê grandes restrições à comercialização desses armamentos em nosso país. Nessa perspectiva, aspectos comerciais, sociais e principalmente humanos devem ser avaliados para que se chegue a uma conclusão minimamente polêmica sobre a questão. Então vamos lá. O primeiro período ele foi iniciado através de uma declaração inicial, uma afirmação, certo? E no último período nós temos a citação dos argumentos, ou seja, uma antecipação argumentativa, o que seria um spoiler. Ou seja, o aluno tem 3 argumentos. Ele vai falar sobre os aspectos comerciais, os aspectos sociais e, principalmente, os aspectos humanos, ok? Agora vamos lá. Base histórica, ou seja, uma referência a um acontecimento histórico. Tema: a consciência política do brasileiro.
Durante mais de 2 décadas, desde o golpe militar de 64 até a eleição de Fernando Collor de Mello, golpe militar, letras maiúsculas, porque é um acontecimento histórico, então Primeira Guerra Mundial também. Também seria, se a gente fosse escrever, a gente usaria as letras maiúsculas. Fernando Collor de Mello, como presidente da República no fim dos anos 1980. O brasileiro manteve-se distante das urnas. Não é difícil imaginar que, nesse contexto de afastamento eleitoral, a maior parte da população também tem acabado por distanciar-se da própria política. Hoje, o que vemos é uma população descrente e desinteressada que vota mais por receio das punições do que por dever cívico consciente e direito de cidadão. Ou seja, como essa introdução começou? Através de um dado histórico, através de uma base histórica. Que base é essa? O golpe militar de 1964. Depois, situação concreta. A intolerância no mundo contemporâneo. 11 de setembro de 2001. Então, aqui a gente tem um período pequeno, certo? Percebam que isso daqui também é um acontecimento histórico, com certeza, certo? A gente tem esse outro nome, uma situação concreta. Na verdade, o que a gente tem aqui é um período, né, o primeiro período é um primeiro período bem pequeno, que não está fazendo menção ao nome do acontecimento de fato, mas sim a data em que ele aconteceu. A própria data ela é tão chamativa que o nome do acontecimento aqui, ele fica em segundo plano. É uma situação concreta. Entretanto, também temos aqui uma base histórica, tá? Os dois nomes são aceitáveis. 11 de setembro de 2001. Nesse dia, o mundo parava completamente atônito. Por que completamente atônito aqui ficou entre travessões, né? Atônito significa surpreso, perplexo, para enfatizar a maneira como as pessoas reagiram a esse acontecimento. Em frente à tela da televisão, as torres gêmeas caíam e com elas simplesmente desmoronava a sensação de segurança que certos grupos e países possuíam. Contudo, uma nova grande realidade emergia juntamente com a ameaça terrorista. A questão da intolerância no mundo contemporâneo e as formas de se combater em todos os níveis esse mal. Então aqui a gente tem uma situação concreta que também é um acontecimento histórico. Flashes. Tema: como o brasileiro deve lidar com um país em crise? Então aqui na primeira linha a gente tem a palavra crise que aparece 4 vezes. E na primeira linha temos 3 períodos que começam e são finalizados. Então o que é flash? A gente tem a introdução e aí temos 3, observando apenas a primeira linha onde flash aparece. Nós temos 4 períodos que começam e terminam e cada um deles traz uma informação através de uma maneira muito rápida, né? O flash é isso, é uma ideia que aparece e é finalizada rápido porque ela é muito clara. Ela traz uma ideia que é importante para o tema, mas esse período ele não costuma ser longo, ele é rápido. Então essa é a marca do flash. Crise econômica, então a gente tem, esse primeiro período faz referência às questões econômicas, às questões financeiras. Crise política, outra ideia. Crise ambiental, mais uma ideia. Crise de valores, outra ideia. Até mesmo crise de energia. A palavra crise aqui apareceu várias vezes. Você não precisa necessariamente, se for usar o flash, usar a mesma palavra várias vezes, o que eu acho que não é bom, né? Não é bom usar a mesma palavra várias vezes, ainda que esse seja um recurso que serve para enfatizar, tá bom? Mas fazer fazer a introdução usando flashes é bastante legal. Aí você vai ter mais períodos na sua introdução, mas não tem problema, porque a gente falou sobre o mínimo, ok? Agora vamos lá, dados estatísticos. Tema: analfabetismo no Brasil. Pesquisas revelam que cerca de 70% dos brasileiros enquadram-se com maior ou menor grau de intensidade em um dos maiores problemas educacionais do nosso país. Que problema é esse? O analfabetismo funcional. Essa disfunção ocorre quando a pessoa lê e escreve, mas não é capaz de entender aquilo que foi lido. Sem dúvida, tal malefício traz diversos prejuízos ao indivíduo e à sociedade, devendo ser combatido em sua raiz mais profunda, a educação de base. Então, vamos lá. Como que essa introdução iniciou? Através de um dado estatístico. Que dado é esse? 70% dos brasileiros
enquadram-se, né, cerca de 70% dos brasileiros enquadram-se com maior ou menor grau em um dos maiores problemas educacionais. Então, olha só, percebam que, às vezes, a gente tem alguns recursos no mesmo parágrafo. Aqui o primeiro parágrafo traz um dado estatístico, o segundo período, por exemplo, o primeiro período traz um dado estatístico, o segundo período, por exemplo, apresenta uma definição. Definição de quê? A definição do que é analfabetismo funcional. Então, vocês podem perceber que a gente tem, no primeiro período, dado estatístico, no segundo período, uma conceituação. A introdução também poderia começar, por exemplo, com essa conceituação. É uma outra maneira de se iniciar. Agora vamos lá. Alusões culturais, ou seja, alusão é referência. Consiste em fazer referências diferenciadas. Quais são? Comparações, pensadores, frases, livros e filmes, por exemplo, a fim de chamar a atenção do leitor para a importância da questão. Então aqui, vocês lembram? No parágrafo que a gente viu anteriormente, eu falei que o segundo período era uma conceituação. Aqui, a introdução já começou com uma conceituação. Então, em sua etimologia, educar significa elevar, conduzir a um patamar superior. No contexto contemporâneo, a condução do indivíduo a um plano mais elevado depende de diversos elementos, seja a escola, seja o meio social, seja a índole de cada um. No entanto, tudo indica que um fator é mais essencial que todos os outros. Que fator é esse? A presença da família. Então, aqui essa introdução começou através você tem o tema e você conceituou aquele tema. Agora, questionamento. Alguém em sala já me perguntou sobre ele. Tema: identidade cultural brasileira. Muito se tem discutido sobre a existência de uma identidade cultural do brasileiro. De fato, em um contexto de globalização, como o que vivemos, as dúvidas sobre as marcas de uma verdadeira brasilidade tendem a surgir. Nesse sentido, cabe perguntar: o que é identidade cultural? Estamos sendo vítimas de dominação estrangeira? Podemos perder nossas principais características? É possível se opor à globalização reafirmando nossos traços? Então, gente, vocês podem também fazer perguntas na introdução de vocês. Porém, tem um detalhe, que na verdade não é um detalhe. Cuidado com a quantidade de perguntas que vocês fazem. Porque, se esses questionamentos são levantados, isso significa que essas respostas precisam aparecer no seu texto. Se você não responde as perguntas que você fez, você vai perder ponto. Então, aqui a gente tem 1, 2, 3, 4 perguntas. Eu acho que para que você tenha segurança de que você levantou esses questionamentos e de que você vai conseguir respondê-los, seria bom que você fizesse 2 perguntas. Acho que 2 perguntas você consegue responder, até porque para você não ficar preso somente àquilo, tá bom? Então, cuidado com a quantidade de perguntas que você pode fazer. A gente tem aqui expressões introdutórias. Fórmulas desgastadas, ou seja, aquilo que se tornou clichê. Desde a antiguidade, o homem, a humanidade, desde os primórdios, ou a cada dia que passa. Quando vocês forem usar, inclusive, a cada dia que passa na redação de vocês podem usar, né, cuidado, essas expressões são introdutórias. Então, a cada dia que passa, para você iniciar a sua redação é ruim. Quando você for usar essa ideia de tempo na sua redação, que não seja no início, você pode usar a cada dia, e não a cada dia que passa, porque é redundante. Então, a cada dia, os indivíduos, tá? Mas não para iniciar. Expressões introdutórias que vocês podem utilizar. Na contemporaneidade, no limiar do século XXI, apesar de muitos acreditarem que é de conhecimento geral que no Brasil, em virtude do cenário atual, ou seja, como se percebe, de acordo com o que está acontecendo, né, esse em virtude do cenário atual. É indiscutível que, é inegável que, beleza? Então, olha só, gente, a nossa aula de hoje foi sobre introdução. Eu vou colocar em arquivos exercícios para vocês. Então, são algumas introduções e vocês vão treinar, vão dizer se aquela introdução começou através de uma conceituação, de uma alusão histórica, ok? De flashes, vocês vão fazer isso para treinar. E na nossa próxima aula, a gente vai falar sobre desenvolvimento, ok? Bons estudos, cuidem-se!